Oi pra vocês. Hoje a gente grava mais um episódio do nosso Obrigado Viu aqui no JJ. E falando um pouquinho de história da humanidade, sob a ótica da ciência, claro. Graças à revolução cognitiva, o Homo sapiens começa uma jornada fora desse continente Afro-Ásia. Há 45 mil anos, os sapiens adquiriram a habilidade para se aventurar e ocupar o mundo lá fora. A primeira grande conquista foi a colonização da Austrália. Para isso, os humanos tiveram que atravessar diversos canais marítimos, alguns com mais de 100 quilômetros de largura. Lembrando que isso foi há 45 mil anos atrás. A travessia dos primeiros humanos até a Austrália foi um dos eventos mais importantes da história. No mínimo, tão importante quanto a viagem de Colombo à América ou a expedição Apollo 11 à Lua. Foi a primeira vez que um humano conseguiu sair do ecossistema afro-asiático. Meu nome é Idelma Bocalon. Esse é o podcast Obrigado Viu, junto com Lourenço Menezes, aqui no JJ. Por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje o nosso papo não deixa de trazer esse nosso espírito aventureiro. Nosso desejo de descobrir novas culturas, novos lugares, novas maneiras de se viver. E para falar um pouco sobre isso, não tinha ninguém melhor do que a Tânia, nossa convidada de hoje. A gente recebe ela, que além de mãe, esposa, é uma incrível companhia de viagem, acreditem. É a melhor pessoa para organizar a sua viagem. Há mais de 10 anos, ela conduz sua agência de viagens For You, junto com a Maria Beatriz, a Bela, irmã dela. Com muito carinho, né? E com muito cuidado. Cuidado esse que toda pessoa que organiza uma viagem, um sonho, deve ter. Porque, assim, conhecer uma outra cultura em um outro espaço desse mundo imenso merece uma condução assim como a sua. Tânia, seja bem-vinda no nosso podcast. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Eu agradeço de coração. É uma honra estar aqui com vocês, bater esse papo. Eu acho que é um assunto que a gente pode ficar conversando aqui por horas, acho que até dias, né? Com a sua experiência de viagem, a gente passa dias mesmo aqui. Eu agradeço. 10 anos praticamente no turismo, do outro lado da mesa, né? Porque eu tenho mais aí de 25 anos, quase 30 formalmente, anos. Né? Conhecendo e viajando, mas formalmente podendo ajudar as pessoas a realizar os sonhos. Eu estou há 10 anos com a minha irmã. Ela tem mais de 25 anos de experiência mesmo no turismo, porque ela já trabalhou em outros lugares voltadas com o turismo, uma empresa de receptivo em Porto Seguro, agências de viagem mesmo, e há 10 anos ela fundou a agência dela. Ela fica em Piracicaba e eu estou em Jundiaí. Muito bem. Além das suas viagens e, enfim, da sua empresa, que, claro, proporciona essas viagens incríveis, eu queria saber um pouco de você, a gente trazer um pouco da Tânia. A Tânia. Você falou já um pouco, vou reforçar. A Tânia é esposa há 30 anos, mãe, né, de uma filha de 25. Beijo, Tati. Tá estudando uma hora dessa, né? Isso aí. Fazendo prova. Vamos terminar o 4º ano de medicina, seguir rumo. Vamos dar trabalho para ela, né, Idelma? Precisa, porque, né, você vai viajar. Daqui a pouco você para de vender, continua, mas viajando, né, Tânia? Exatamente. Então, assim, amo muito o que eu faço. Foi uma coisa que eu descobri, né? Ajudar os clientes, os amigos, a realização de sonhos. É uma coisa que eu descobri que eu gosto muito, né? Faço com muito carinho. Nós já tivemos oportunidade de fazer uma viagem juntas, né? Já, foi muito bom. Foi Ela uma tem muita experiência... paciência e explica tudo. E vai aqui, vai ali. Foi uma experiência fantástica. Nem lembro quantos anos tem uns 10, faz tempo. Acho que faz mais de 10 anos. A Tati era uma mocinha de 15 anos, e por o aí. Arthur... Era uma criancinha. Era uma criancinha, mas foi fantástica.
Então, assim, ajudar as pessoas à realização de sonhos, né? Conhecer, não só viajando, mas participando de treinamento. É um ramo que muitas pessoas não têm ideia, né? A quantidade de agências de viagens que tem no Brasil inteiro, o quanto se investe todos os anos, operadoras que só trabalham com apoio para agências de viagem, isso faz toda a diferença. Então, você tem a experiência da vivência, né? A experiência do treinamento, a experiência do estudo, né? Que a gente acaba fazendo também por conta. Isso é muito importante. Eu acabei de voltar, fui fazer uma viagem técnica nas Maldivas. Fui chato. Ruim. Foram 8 dias, 6 hotéis. E você ficou só no foco da técnica, né, Tânia? Só no foco, aproveitando um pouquinho, claro, porque ninguém é de ferro. Não dá pra fechar o olho pra aquilo, ninguém mano. É de ferro, mas assim, uma experiência de um voo Que com bacana. conexão, né, por Dubai, você chegar em Malé, você ir para um hotel que você tem que pegar um avião comercial e depois você pegar um speedboat. Aí você mudar de um hotel onde você tem que voltar para Malé, de um avião comercial, pegar um hidroavião, mais um speedboat. Então, foram assim, 8 dias, 6 hotéis, mais uma viagem surreal. O destino é maravilhoso. Os hotéis são encantadores, cada um com a sua peculiaridade, né? Mas foi uma experiência que você viver isso e poder passar com segurança para o teu cliente, Bacana. entender o que de fato ele espera de um hotel, né? Se ele precisa, um destino que a gente já tinha ouvido falar em treinamento, que é um destino que recebe crianças e todos os hotéis que O nós Instagram não fomos, mostra muito, o Instagram né? não Parece- mostra. É engraçado isso. Mas assim, tirando um único hotel que nós fomos, que era exclusivo a adultos, todos os outros hotéis com crianças, equipe de recreação, todos que aceitam crianças com área kids, algum deles até dividido por faixa etária, como a gente encontra em Qualquer vários lugar. hotéis, resorts aqui no Brasil, no Caribe. Então, o europeu, ali a Ásia, eles viajam muito com os filhos. Eles não deixam as crianças. O perfil mais do brasileiro, por ser uma viagem mais longa, né, eles acabam não levando criança, porque acaba tendo também um custo um pouquinho mais elevado em relação à passagem aérea. Mas nós temos hoje a mudança do hábito do brasileiro. Por quê? Porque você consegue fazer uma viagem como conexão, um stop em Dubai, em Doha, né, conciliar ou fazer via Turquia com Maldivas. Então, são coisas que dá para você fazer e conciliar muito bem numa viagem em família. E o importante dessa fidelização, assim, é você passa a compreender quem é o seu cliente, né? Com que tipo de viagem ele quer. Ele vai conversando com você, você vai dando a sugestão da melhor conexão, da melhor viagem, do melhor voo, o hotel. Então, todas essas informações são muito importantes para que o resultado final da viagem seja uma experiência tranquila, uma experiência, né, para você guardar ali no seu álbum de família e não uma experiência traumática, né? Com Porque pode certeza. ser uma experiência, Porque né? existem muitos detalhes, né? Por exemplo, você vai chegar em Malé, eu tô falando especificamente de Maldivas, que é o mais recente, mas você vai chegar em Malé, você tem o horário certo, dependendo do hotel que você fica, só se chega de hidroavião, dependendo do hotel que você fica, você só chega de speedboat, ou você tem que pegar um voo comercial, ou então, assim, às vezes você não pensa nesse detalhe, e você vai chegar em Malé, você vai ter que ir para um hotel. Aí você só vai conseguir embarcar no dia seguinte pro hotel que você vai ficar, né? E isso você já vai falando com o cliente, olha, é assim, porque você tem você foi lá, né? Você É um sabe. destino com mais de 1.200 ilhas, só 210 delas são habitadas. Dentre as 210, somente 170, se não me falha a memória, são hotéis. Estão se construindo muitas ilhas artificiais para fazer Sério? novos hotéis, né? E tem alguns deles que tem o atol específico com um hotel só, ou até com vários hotéis no mesmo atol, né? São 26 atóis. Nossa, é imenso. Então, assim, é muita informação, muito detalhe e naquilo que você busca. Claro que tem para todos os gostos, todos os bolsos, todas as comodidades, né? Do luxo ao mais simples, apesar de tem opção de all inclusive, só café da manhã, com experiências,
com restaurantes franceses, japoneses. Tem tudo ali dentro, né? Eles botaram um mundo ali, né? Eles botaram. Então, em construção constante. É muito interessante. Ô, Tânia, então a sua consultoria é evitar um perrengue chique, né? Olha, a gente tenta fazer de tudo, porque, assim, independente se vai para uma Europa, se você vai fazer um Itália com voo, com conexão via Lisboa, né, via Portugal, você consegue conciliar. Às vezes a gente sabe que, por exemplo, tem companhia aérea que você pega um voo desse tipo, você tem o direito de fazer um stop ou na ida ou na volta, ou em ambos, de X dias, sem custo adicional. Então, às vezes as pessoas, né, tentam se arriscar. É isso que a gente reforça muito, né? Porque muita gente acha que você contratar uma agência de viagem, você está pagando muito caro pela sua viagem. E isso, principalmente depois da pandemia, mudou muito. As pessoas vêm percebendo que você tem mais segurança e nem sempre você paga muito mais por essa comodidade, né? Que você está falando com um especialista. É a mesma coisa, você precisa de um advogado, você até consegue ir lá na internet ler, tentar ver como é que solucionar isso, aquilo, mas na maioria das vezes você vai precisar do advogado para solucionar o teu problema. E a segurança do Google, ela não é uma segurança assim lá, né? E infelizmente... Eu sei de tudo, aí chega lá é tudo... Eu tô com muda muita coisa. A gente tá com um grupo que viaja todo ano com a gente, um grupo de clientes que uma vez por ano eles fazem viagem em família, que são grupos desde que se formaram, já é a 19ª viagem que eles fazem junto. Aí começa aquele negócio, cada um quer dar um pitaco, aí me mandaram um print de um hotel, que não tem nada a ver com o destino, que a viagem estava sendo vista para Punta Cana, né? Ou Cancún, só que aí a gente tem a restrição, porque hoje Cancún, México, exige visto, ou você tem que ter um visto americano válido, ou tirar o visto, que ainda está na questão do visto presencial para o México. Então, assim, nem todos, aí você tem que analisar se todos os passageiros têm passaporte válido, se não vai metade da turma, fica. Mas a responsabilidade aí é também da agência, né? Porque é da obrigação nossa também validar todas essas informações. Aí vem a foto de um hotel. Falei assim, Tânia, veja esse que o preço está super bom. Vamos para o comparativo das OTAs na internet. Aí chegou, olhei, primeiro, o hotel fica em Acapulco. Tudo bem que tá próximo da cidade do México, mas não tem nada a ver com Cancún e não tem nada a ver com Punta Cana. Só que um outro detalhe, aonde esse cliente pesquisou, ele não viu a informação e ainda tem preço. Esse hotel se encontra fechado. Nossa. Imagina. Então, você imagina se ele vai na internet e compra o aéreo dele. Então, são muitos detalhes e a preocupação que a agência tem, tanto eu quanto a Bela, em preocupar e dizer para o cliente e mostrar o que é melhor para ele dentro do custo-benefício do que ele pode, do que ele gostaria e do que ele busca, né? Eu costumo dizer mais ou menos para os passageiros assim, eu quero ir para Las Vegas, meu sonho é conhecer Las Vegas. Aí ele vai procurar na internet um hotel que está a 2 quilômetros da Las Vegas Boulevard, vai economizar aí $100 numa diária do que ficar num hotel na Las Vegas Boulevard ou num quarteirão atrás. E vai gastar em outra coisa. Vai gastar em transporte. E fora o tempo, né? Porque para você chegar do outro lado... a sua viagem, né? Exatamente. Então, às vezes, o que você precisaria fazer... A hora que você está na Las Vegas Boulevard, você consegue fazer X coisas, você estando 3 quilômetros longe, você faz 2 vezes menos. Então, ou seja, você precisaria ficar 3 dias a mais naquele hotel que você pagou $100 mais barato. E com cansaço extra, porque... Exatamente. Você fica num ir e vir. E é um destino, por exemplo, que a gente consegue dizer que é um destino que não vale a pena alugar carro, a não ser que, de fato, você vá fazer um São Francisco, um Yosemite Park, uma Rota 66, você quer ir até o Grand Canyon, você vai querer ir até o Novo México. Depende da intenção de quem está indo. A gente tem que estudar muito bem o que o cliente busca, né? Dentro do perfil dele, se está indo com família, criança, com a faixa etária. Tem muita coisa a ser explorada. Se não tem esse planejamento, o sonho vira um pesadelo. Vira uma lembrança ruim. Tem umas vira uma entraves, frustração, vira uma frustração. Você se lembra, claro, qual foi sua primeira viagem internacional, Tânia? A minha primeira foi para Bariloche, apesar de ser América do Sul. O que rolou lá que você falou assim, isso aqui deu Sabe que é uma coisa interessante? Você já planejou e saiu tudo? Não fui eu que planejei essa primeira, né? Eu fui com uma amiga, eu tinha 15 anos.
Então, eu fui com o pai, a irmã, a tia. Foi uma viagem fantástica, eu só fui. Aí, eu voltei para Bariloche depois com um grupo de amigos. Depois, acho que de uns 20 anos. E o que você já tinha em mente que você queria fazer lá, que quando você foi a primeira vez, você achou que faltou? Ou você não teve esse pensamento? A parte de hotelaria. Quando a gente é adolescente também, a gente nada não pensa muito, não, né? A gente não pensa muito, tudo tá bom. Macarrãozinho com molho em cima, qualquer delícia. coisa resolve. Você já tem a experiência do frio, a brincadeira com a neve, né? Você vai com outra intensidade, apesar de quando eu voltei para Bariloche, eu já tinha ido pro Canadá, já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha tido contato com a neve em outros destinos. Então, mas assim, a minha primeira viagem internacional foi. Aí depois que eu casei, a minha primeira com o marido foi pra famosa Disney, né? Vamos conhecer a Disney. Sério que a sua primeira... Vocês passaram a lua de mel? Não, a minha lua de mel foi em Fortaleza e Natal. Fortaleza. Não, mas a primeira viagem internacional, foi isso que eu perguntei, né? Foi que legal. Fizemos Miami e Orlando. Nessa primeira viagem, eu não tive uma experiência muito boa, que é uma outra coisa que a gente fala muito para passageiro, que existem alguns países que exigem seguro viagem, alguns é opcional. Na minha primeira viagem internacional, eu precisei usar o seguro viagem e eu saí de resgate de dentro do hotel em Miami. Meu Deus! Tive uma crise alérgica, meus olhos começaram a inchar, começou a me dar espasmo da glote, do nada. Não conseguimos até hoje descobrir se foi alimentar, o que aconteceu. Passei um dia inteiro no hospital. Gente, e graças a Deus que eu tinha um seguro viagem, né? Na época eu não estava no turismo ainda, mas é extremamente importante. Na outra semana, a gente teve uma história de um casal de amigo nosso, é a mesma coisa. Mas eu só vou dar um pulinho ali em Miami. Não vou pagar o seguro viagem. Comprou, foi. A menina teve um problema, a filha deles teve que ser operada. Ele gastou, assim, uma nota, que eu não sei qual é, eu só ouvi, mas a gente sabe que saúde lá é caro, caríssimo. A menina precisou ficar mais, acho que 15 ou 20 dias. Por quê? Porque não pagou uma taxa de seguro-saúde. E às vezes você gasta porque a gente acha que não vai acontecer. E você investe tanto numa viagem, na realização de um sonho, que às vezes pagar 200, 300 reais num seguro viagem. E uma outra coisa que as pessoas não consideram, né? O seguro viagem, ele não está associado só à saúde, à necessidade de saúde. Ele está associado se você vai precisar de farmácia ou seguro reembolsa, atraso de voo, extravio de bagagem, se o voo é cancelado, hospedagem, né? Se o voo é cancelado, hospedagem, quando a companhia aérea não te dá o respaldo do que você precisa. Então, ela vai muito mais além do que o atendimento de saúde. Porque às vezes a gente fala, paga o seguro, a pessoa, ai credo, já tá pensando que vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Não é isso, você tá indo para um outro país, né, uma outra realidade, você tem que ter um mínimo de segurança, né? A gente teve 4 passageiros que foram para Portugal, fizeram todo Portugal de carro, e uma delas simplesmente travou a coluna, né? Aí me acionou, era final de tarde, um fuso horário, né? Lá já era noite, 5 horas de fuso para frente. Eu falei, olha, independente, você tá bem, você tomou o remédio que você levou, mas já aciona o seguro, né? Via WhatsApp, já deixa agendado, porque normalmente o atendimento ele é feito via, vamos dizer assim, telemedicina, para fazer o anamnese, para entender o que você está sentindo, se ele vai te mandar para uma clínica, se ele vai te mandar para o hospital, se ele vai conseguir te mandar um médico, qual se dá tempo para mandar até o hotel para fazer esse atendimento. Então, assim, no dia seguinte ela melhorou um pouco, ela conseguiu fazer o passeio para não atrapalhar a viagem também dos demais que estavam. Finalzinho da tarde, ela foi para a clínica, para o hospital lá que foi indicado, tomou uma medicação na veia, né? Voltou extremamente no voo, ainda bem que estava no final da viagem, voltou medicada para conseguir retornar. Mas a gente já teve processos de passageiro que teve problema de apendicite, de ter que ser operado. Acho que foi isso que aconteceu com a... Então, é muito mais comum do que as pessoas imaginam, tá? E, então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Então, essa foi a minha experiência, apesar de que claro, a hora que eu entrei naquele Magic Kingdom, eu chorei muito. E todas as vezes que eu entro, porque foram várias outras vezes, graças a Deus. Mas foi uma emoção surreal, essa é a minha primeira experiência. Aí, depois de lá, foram
várias vezes Las Vegas, com São Francisco, já fiz Las Vegas com Havaí, já fiz Las delícia. Vegas, São Diego, Los Angeles. E quando você planeja uma viagem pra você, o que não pode faltar? Por exemplo, num hotel, você vai olhar se ele tá perto ou não do seu destino, o que pesa mais? O café da manhã, o bom colchão, o que você... Qual a lista que você faz quando você vai fechar uma viagem pra você? Que você fala assim, não, isso aqui eu não gosto de abrir mão. Um bom colchão, um bom chuveiro, uma boa toalha de banho. Porque a gente bate perna o dia inteiro. Exato. Chegar e dormir bem, tomar uma ducha. Eu também acho isso. Uma localização, ele é muito importante. Eu gosto de analisar muito essa questão de localização, porque assim, por exemplo, eu tive com um grupo de melhor idade em maio, fazendo o norte da Itália, 18 dias. Só que assim, o que acontece? A gente estava num grupo privativo com um motorista que tinha um carro credenciado para andar, Europa, principalmente Itália, os grandes centros históricos, só carro credenciado entra, é muito comum. Quem se aventura a alugar carro, Não voltar... entra. Não, entra, só que depois volta com um monte de multa. Atendi cliente antes de ontem, ela falou, Tânia, quando a gente foi para Itália, em Firenze, a hora que a gente viu, a gente estava no meio de um lugar que não devia, e em resumo, a hora que eu voltei, eu paguei R$4.000 de multa. E pra que eles vão avisar, né? Porque vamos cobrar multa, né? Não, mas o que acontece? Às vezes, as pessoas, aquilo que a gente volta a falar, as pessoas se aventuram em comprar, em fazer, muitas pessoas gostam de tentar resolver, de ter aquela independência. Conta própria. Só que não consegue entender o todo dentro da viagem. Não Então, tem como. por exemplo, na Itália existe. Quando você está no centro histórico, primeiro que no mapa ele é todinho circulado numa cor diferente, né? E existem as placas de indicação lá, placa branca com uma bola azul, com risco, ou tem horário, isso, aquilo. Então, você precisa aprender a lei de trânsito para você poder entender. Então, a gente conseguiu Pra você ser avisado. Exatamente. A gente conseguiu ficar em hotéis muito bem localizados. Por quê? Porque o motorista tinha o carro credenciado que podia nos levar até a porta. Então, se eu já tivesse com um carro por conta, viajando, por exemplo, só eu e minha família por conta, é um hotel que, por mais que eu tenha reserva no hotel, eu não ia conseguir chegar com o carro ali sem tomar multa. Então você vai com... Agora eu fiquei... Não, olha agora eu fiquei coisa. curiosa. Peraí. Ela vai junto com um grupo de idosos viajar. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Olha, de fazer todo mundo não se perder. De fazer todo mundo ali... como era um grupo pequeno... Elas têm muitas opiniões. Não, diversas. Tem Sabemos. cada viajante com a sua característica específica, né? Como é que faz pra Quantas pessoas em média equilibrar dá isso? pra atender? Depende muito do grupo, né? Se você quer uma coisa mais privativa, 8 é o máximo. Eu tava ouvindo uma entrevista do Fábio de Mello, que ele fala que faz muitas essas viagens com as pessoas. E ele se diverte, ele faz umas narrativas muito interessantes, né? É porque existe muitos tipos de grupos de viagem. Sim. Por exemplo, a Bela, ela tá indo acompanhar pela 5ª vez, agora, grupo de melhor idade para travessia Europa-Brasil. Bela, se precisar de alguém pra te ajudar, olha aqui. Então, ela já fez 3, Europa-Brasil, fez uma Europa-Estados Unidos, aí passaram o Natal lá, com Ai, que alguns gostoso. passageiros que quiseram ficar em Fort Lauderdale, ali em Miami, aí voltaram de aéreo mesmo dos Estados Unidos para o Brasil. Agora ela tá indo, vai pegar dia 19 ela embarca agora, vai fazer um pedacinho do norte da Itália, vai pegar o navio em Veneza. Ai, que delícia. E vai começar a Eu não travessia conheço chegando Veneza. só dia 20 de dezembro em Santos. Então, assim, esse é um perfil diferenciado. Ela já teve grupos aí que ela levou 15, grupos foram 18, 6, né? Depende muito. O máximo vai estourando. A gente vai falar de 18, 20 pessoas. No caso de um cruzeiro, né? Fora isso, é descontrole, né? Porque Para uma única pessoa acompanhando, Então, no meu caso, como eu fui com 8, eu tinha um motorista. E em alguns pontos da Itália, o que acontece? Você não consegue circular também no centro histórico. Primeiro que o motorista não te acompanha, porque o motorista não é guia. de um lugar até o outro... Você tem que ter o guia local, porque ela tem que ter o crachá Tem que ser credenciado. Então, a gente teve uma guia em Verona, tivemos guia em Pádua, tivemos guia em Bérgamo. Então, são guias brasileiras, parceiras nossas. Então, a gente teve o trabalho da guia.
Mas quando você tá a nível, assim, só de... Por exemplo, acabou o trabalho do guia, acabou o trabalho com o motorista, né? Então, você tá com os passageiros, você tá no hotel, tem dia que você tem programado um jantar num lugar específico que a gente sugere, nem todo mundo vai, mas quem quer ir, a gente acompanha, né? Mas, assim, foi uma experiência fantástica. Apesar de ser grupo de melhor idade, foi uma experiência que eu gostei muito. Como era um grupo de amigos que já viajam há muito tempo, foi muito tranquilo. Porque são divertidos. São divertidos. São divertidos. Quando você, eu não sei, claro, não tô falando desse grupo específico. A gente vê a arte tá retratando muito isso em vários filmes, né? Que sua vida passa e aí... Vou viajar, vou reencontra amigos e sai viajar. E parece que a arte põe isso muito nos filmes. Aquele filtro, né? Você começa a aproveitar de uma maneira, às vezes, diferente. Muito diferente. Sem aquela, né, preocupação. Uma das passageiras até comentava, porque toda vez eu falo, né? Eu não falo idoso, né? Melhor idade. Melhor idade, claro. Aí ela virava pra mim na viagem e falava assim... Quem disse que é melhor idade? Eu falei, não tenha preocupação de ter que trabalhar, os filhos estão criados, pode curtir. Eu falei, Tânia, mas o que a gente faz? É dor no joelho, é dor nas costas, não consegue andar muito, né? Mas tá viajando. Aonde é que é essa melhor idade que eu ainda não descobri? Para de ficar me lembrando que eu, né, passei do 60, por favor, né? Exatamente, mas assim... Quando você fala, você é da parte da história, como Itália tem muito museu, muita história, é uma coisa interessante, que você dentro do perfil do grupo, aqueles que gostam muito, aqueles que até vão e aqueles que não gostam. E fica pro lado de fora esperando. Uhum. Então, assim, é Exato. uma coisa que quando você vai para uma viagem em grupo, você tem que ter muita sintonia e respeitar o tempo do outro, né? O meu limite Exato. termina a hora que começa o seu e vice-versa. Não quer dizer que você vai fazer tudo em bloco, né, junto. Eu não viajei muito na vida, claro. Eu não viajei muito. Mas as viagens que eu faço e que eu já fiz, uma coisa que, como cliente, assim, que eu acho muito bacana. Eu gosto de ir, isso é até um lugar e ficar nele. Eu gosto de andar por esse lugar, sentir como que ele funciona. A partir disso que eu imagino que eu conheço. Eu digo assim, nossa, esse lugar aqui eu conheço. Eu não sou muito fã da viagem de muitos... Check-in, check-out, não, né? eu não sou. Porque a minha mente não consegue processar. Você quer curtir mesmo, conhecer. Ver, pra mim, é uma experiência. Uhum. Sentir é uma que fica mais dentro daquilo que eu acho que a viagem traz de melhor pra mim. Que é conhecer mesmo, é tentar experimentar. A gente vive num mundo tão grande, tão cheio de diferenças, né? A gente é parecido e a gente é o mesmo, como eu falei, a gente é da mesma espécie, né? Mas a gente é tão diferente, a gente se movimenta diferente, as nossas sociedades são formadas de maneiras que se associam, mas também se diferenciam na comida, na maneira de vestir, nos horários de sair para trabalhar. Então, eu gosto claro que a gente não consegue fazer isso sem morar num lugar, mas quando eu vou, eu gosto muito. Quando eu fui para Roma, se eu vou sem alguém credenciado, como você falou, um guia turístico, você tem que estudar previamente muito. Uhum. Tem que saber, né? você tem que estar muito preparado, e não é o meu caso, não sei de tudo ali. Então é muito legal você parar na Roma antiga ali, eu tô dando exemplo que eu tenho, e alguém dizer assim pra você, isso aqui foi construído pra entregar de presente pra fulana, é muito incrível, por aqui passavam as carroças, por aqui aconteceu isso, aconteceu essa batalha, aconteceu aquilo. Então, é muito interessante, porque é parte da nossa história. Eu amo isso. É o que a gente busca muito, né, Idelma? Porque o que acontece? Você tem esse perfil de passageiro. O outro pode ter um perfil de passageiro do tipo assim, olha, eu tenho 15 dias de férias. E eu quero ver tudo. Só que eu quero, tipo assim, eu quero fazer Espanha, Itália e Portugal. Dá pra fazer? Dá. Só que assim... Eu acho que eu não tenho joelho também, mas pra isso. Talvez seja isso a minha restrição também, não tão assim filosófica. Europa, em modo geral, é viagem que você anda muito. Como Estados Unidos, você tem algumas regiões onde você consegue fazer a maior parte de coisas de carro, por exemplo,
Flórida, ali New Orleans, você faz Washington, você tem como chegar em vários lugares de carro. Por exemplo, Nova York não dá pra fazer de carro, você tem que caminhar. Não, você tem que caminhar. Até vi uma postagem sua falando, andando, porque é o único jeito de se conhecer, de conhecer Nova York, né? Então, a gente busca muito isso dentro do que o cliente espera, essa experiência, né? Adianta, você vai para Milão, por exemplo, né? Eu não consegui chegar em Roma. Eu já tive 2 vezes na Itália, mas eu só fiquei no norte. Mas eu vou chegar em Roma ainda. Eu amei. Cheguei em Verona, mas também não cheguei em Veneza. Não conheci Veneza. Eu também não. Mas quem sabe a gente vai junto. Eu topo. Você vai fazer uma viagem como essa, né? Onde você vai conhecer a Itália, você vai conhecer a cultura, tem a gastronomia envolvida. E você vai para um lugar, por exemplo, nos grandes centros, a gente tem aqueles fast foods famosos do mundo inteiro. Você vai comer um hambúrguer, você vai para Milão, lá na galeria, do lado do Duomo de Milão, para comer um hambúrguer. Você tem que ir para a experiência de comer uma bela pizza, uma bela massa. Acho que acrescenta na sua história de viagem tudo. Porque as sensações é tudo isso. É olhar, é sentir. São vários sentidos que nós temos. O paladar, acho que tudo isso traz a experiência da viagem como um todo. Então, assim, isso é o que a gente busca muito. É entender o que o cliente quer, né? Porque não tem problema ele querer visitar 3 países, né? Não, mas aí ele vai visitar. Ele vai visitar Roma, ele vai visitar Assis, vai pra Pisa, faz Milão, pega o voo, pega o trem. Mas não dá pra sentar na praça, ficar olhando o movimento. Tomar um aperolzinho no final da tarde. Tem gente que acha que isso é perder um pouco de tempo na viagem. Eu acho que é ganhar. Eu já tenho o perfil meio que nem o seu. Então, assim, você tem 15 dias de férias, faz a Itália. Faz a Itália bem feita. E eu tô sempre ruim nas conversas de viagem. Uma que eu não viajei muito. Outra você conheceu, você foi pra lá? Você foi aqui? Não fui. Você foi... Não fui. Mas eu fui aqui, ó. Aqui eu fui, eu posso te dizer. A Fontana de Trevi eu conheci, a Duomo de Milão. Mas você subiu... Eu tomei o sorvetinho observando todo mundo. Você subiu no topo da Duomo? Não. Verdade. Então você não foi viajar. Você fez uma visita guiada dentro da Duomo de Milão, com alguém explicando, mostrando... Não, existia isso. Não, entrou na Duomo, olhou lá, viu, olhou o cristal, né, o vitral, mas não fez. Então, mas eu tive em Milão. Eu posso dizer, porque, assim, existem perfis e perfis de clientes. Eu, assim, não questiono, porque eu tô aqui para ajudar a realizar sonho, né? Mas nem isso que a gente tá aqui fazendo. Mas, às vezes, a gente dá a observação, tá bom, mas você quer ir para Milão? Você quer conhecer? Não, mas eu só quero a Duomo. Então, tá bom. Só que você vai fazer o seguinte, olha, você vai subir, né? Você vai comprar esse ticket que dá direito, você pode subir de elevador, ou você pode subir de escada. Descer é só de escada. Ouro, né? Porque... Descer é só de escada, não tem outra solução, entendeu? Mas você pode subir de elevador. Só que assim, você saindo de lá, você vai entrar na galeria, você vai entrar no restaurante X, você não quer comer um pratão, mas você tem que pelo menos experimentar isso aqui, entendeu? Isso é legal. Pra valer a pena... Não que não valeu a pena você viajar, mas você ter algo a mais para complementar. Mas você já vai sabendo que aquilo vai ser uma experiência legal, você teve a dica. Ô, Tânia, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Você já foi em muitos lugares, que eu sei. Falta muito. Mas o mundo é muito grande, já é muito que você foi. Eu costumo... É verdade. Não dá pra ser o Zeca Camargo, que foi em cada pedaço quase a... Não, mas eu costumo dizer que é um destino que eu não volto, a não ser para trabalho, é Estados Unidos. Né? Porque assim, eu quero conhecer a Austrália, eu quero conhecer Nova Zelândia. Eu falei da Austrália aqui, eu nem sabia. Eu quero conhecer leste europeu, já fiz, mas eu quero conhecer Dubai. Qual ponto turístico que você chegou, assim, e olhou e falou, lindo, mas não tanto, não te pegou, assim, você falou... Porque a gente tem vários cartões postais pelo mundo, e eu tava vendo umas matérias, tem gente que chega e fala, eu achei horrível esse ponto turístico. Isso é horrível não, mas assim, o que não te provocou, qual lugar que você viu muito pela internet, pela revista, que te tocou, e qual você falou assim, lindo, mas ok. Que eu conheça pessoalmente? Isso. Nossa... Juro por Deus, Idelma, peguei. Não consigo dizer que tem algum lugar que eu fale assim...
E qual você ficou eu esperava encantado? mais, mas... O que me encantou jamais, assim... Que você se sentiu... Não nível de ponto turístico, tá? Mas de viagem marcante. Aham. Foi um passeio de helicóptero no Havaí, Nossa. que é uma coisa, assim, surreal de linda. O passeio de helicóptero no Grand Canyon, saindo de Las Vegas, pegando o pôr do sol. Um passeio que vale a pena. Vale a pena. É um passeio que, assim, você vai durante o dia, desce no meio do Grand Canyon, volta, o helicóptero para abastecimento, né? Aí você volta, você vai chegando nas Las Vegas Boulevard com aquele pôr do sol Nossa. descendo, E aquela quanto tempo? luz, aquela luz de toda a avenida Las Vegas Boulevard, quando o hotel Eu acendendo. nunca fui. É coisa surreal de É a linda, natureza assim. ali. Agora, Maldivas, a experiência Ai, de gente. hidroavião é surreal de linda. Eu costumo dizer assim, todo mundo chega em Malé, mas a experiência do que você busca até chegar no hotel, onde você vai ter aquela experiência de seja de 5, de 7 dias, mas você ter a oportunidade de quem gosta, né? Muita gente tem medo de avião pequeno. Então esquece, eu não vou poder ofertar, né, poder oferecer um hotel que você só se chega de hidroavião. Aí não dá, mas é coisa surreal de linda. Ah, mas você tem que pesar, né? A tua experiência com o teu medo. Se o teu medo for maior, risca da... E não Tem que riscar, como. né? Mas assim, são tantas coisas maravilhosas e lindas que eu não sei te dizer mesmo o que eu... Eu já fiz o Peru de carro, 15 dias. Uma Nossa. coisa que eu não indico pra ninguém, tá? Sofreu. Fazer de Lima a Cusco, de carro, 450 quilômetros, 15 horas de viagem, eu não indico pra ninguém. Mas a agência de viagem For You agradece a sua experiência, porque você conheceu tudo aquilo. Com certeza. Todas as dicas de sim e não pra fazer, você tem. A gente foi com um passageiro amigo que quis desbravar, o sonho dele era fazer Ele cordilheira ainda é de seu amigo? Ele ainda é meu amigo. Boa amizade. Nessa viagem, o marido acabou não indo, então fui eu, a Tati, ele, a esposa e a filha, em 5. Aí fizemos Cusco, E a Tati tá querendo voltar ou também tá igual a você? 15 Não, dias? de carro não. Deixa pra lá, né? Agora, voltar pro Peru, um país lindo. maravilhoso, Eu tenho surreal vontade, de uma coisa que eu não lindo. Mas aí a gente voltou pelo Lago Titicaca para não ter que pegar a bendita cordilheira de novo. E fizemos Paracas, linhas de Nazca, Ilhas Baleares. É um país maravilhoso. É uma pobreza. É uma judiação que a gente saiu muito fora da rota do turismo. A beleza natural não Mas- condiz com o desenvolvimento social do país. do país. Econômico, né? Não social. Mas, assim, não tenho para te dizer o que eu cheguei e falei, nossa, que decepcionante. Ah, tenho. Lembrei de uma coisa. No Louvre, em Paris, Ah, fazer todo aquele passeio e você chegar na salinha onde temos a Mona Lisa. não foi aquele... Pá. Não. Gente, Ela tem linda, né? tanta obra de arte maravilhosa dentro daquele Louvre, né? Eu acho que cria-se muita expectativa, né? Porque é uma obra... aí você andando aqueles lugares lindos, maravilhosos. Né? A Mona Lisa parece gigantesca, né? Parece. Todo mundo fala isso. Eu não... Tava fechado quando eu fui. Fiquei frustrada. Aquilo lá me frustrou. Consegui lembrar de uma coisa que tenha me frustrado. Acho que só aquilo. Ah, podia ser um pouco mais, né? Podia ser mais Maior, imponente. mais imponente. É maior, com certeza. Porque ali o Louvre tem muitas obras de artes maravilhosas, né? Do teto Até até o chão, paredes gigantescas. Ah, o prédio, eu vi por fora, um negócio assim, que a hora que eu olhei, assim, me deu uma emoção. Eu adoro... Bom, acho que eu nem posso perguntar se você prefere antigo ou moderno, né? Eu vou pra Europa ou pra América? Você prefere qual viagem você Todo mundo me gosta? dizia que depois que você conhece Estados Unidos, pouco você gosta de Europa, né? Ai, eu... Mas no meu caso foi ao contrário. Assim, eu gosto dos Estados Unidos, eu gosto de modernidade, eu gosto. Mas eu gosto muito desse lado de história. eu também adoro. Esses vilarejos, essas cidadezinhas, estilo medievais, né? Aquela coisinha de ruelinha, vamos caminhar. Eu adoro. Esse prédio aqui não, esse aqui não. Tem um pouco mais de 1000 anos, então não vamos nem mostrar pra você. Adoro. Como assim? Lá? Tudo é muito... Mas isso é uma coisa que depende muito de perfil de cliente. A gente está fazendo um roteiro de viagem França, Itália e Suíça, para agosto do ano que vem. E é uma coisa que os passageiros já deixaram muito claro, Tânia.
A gente já conhece Milão, conhece Como, conhece Lago de Garda. Nós não queremos museu, não queremos história. A gente quer, de fato, pegar o carro, desbravar vilarejos, conhecer, né, coisas medievais, mas a gente não quer museu. O que é legal voltar no mesmo destino, porque por mais que você fique, você com não... outro ponto de vista. A gente mora há anos, por exemplo, aqui em Jundiaí eu descubro lugares que eu nunca pisei. Né? Então, isso imagine em uma viagem. Você vai mudando o perfil da viagem. Isso é legal. Você vai voltando e vai experimentando coisas diferentes, né? Ô, Tânia, o legal é que as suas más experiências evitam o cliente viajar literalmente na maionese, né? E aí, eu tava lembrando de uma conversa da Xuxa, que tem a Sasha como filha, né? E quando a Sasha começou a ficar... não. A Xuxa tem a Sasha... Aí... jura? Aí, a gente se dá super bem, mas não dá pra resistir. Deixa eu falar. Fala. Aí, a Sasha... A Sasha? Não, filha da Xuxa? A Xuxa resolveu fazer um destino turístico com a Sasha sem uma consultoria. E ela tava falando dos perrengues que elas passaram. E não foram poucos, foram muitos perrengues. Porque elas achavam, a Xuxa principalmente, né? Achava que podia viajar à Europa. Ela pode, mas deu coisa errada, né? Não, que ela podia viajar sem uma consultoria, só pra mochilão, sabe? Só pra se aventurar. E nisso, se você ouve essa entrevista, você fica pensando, meu Deus do céu, como que a Xuxa tem... Como tipo, eu vi entrar num hotel de um vilarejo que elas acharam, porque precisava dormir, tava escurecendo, e aí enfiaram o carro numa viela que tinha uma placa escrito proibido que não pode subir, porque não cabe um carro. E ficar entalada com o carro alugado lá. Então, básico. Então, são perrengues evitáveis que todo mundo está sujeito se não procura uma ajuda, uma consultoria. Né? Eu acho que até procurando a consultoria pode até ser. Pode haver, né? Pode haver, porque o que acontece? Muitos passageiros também, eles acabam saindo... Não é uma obediência, né? Exatamente, a gente não impõe nada, né? Então, por exemplo, se você não aceita, é uma agência de viagem, você sugere, né? Você tá viajando na Itália, numa autoestrada, você tá ali com o Waze ligado, você vê, porque lá você tem muitos castelos e igreja. Eu quero ir ali, né? Então, você olha no Waze, você vai desviar do caminho. Né? Só que aí a responsabilidade já é do cliente mesmo, porque eu não tô viajando junto com o cliente, né? Sim. A gente dá orientação do que é melhor e do tipo assim, tenta colocar os pontos, os pós e os contras, o que pode, o que não pode, aí o resto é de responsabilidade do que ele quiser fazer onde ele estiver lá, né? Então, a gente não tem autonomia de 100%, a gente dá assessoria em cima daquela experiência, da vivência que nós temos, para que corra tudo da melhor forma possível. A gente teve um passageiro que fez o final do ano, acho que retrasado, 18 dias de Suíça de carro. Tipo assim, 18 dias de Suíça, 12 check-in, check-out, né? Já cansei. Porque ele gosta muito de desbravar e detalhe, no meio da neve. Aí ele chegou num hotel que ele escolheu, numa cidadezinha que eu não tinha. Buscamos pela OTA, né? Esse hotel. O que aconteceu? Chegou lá, não tinha recepção, não tinha nada. Não tinha passado orientação. Aí, em resumo, a gente descobriu que a chave ficava escondida, mas até descobrir isso foram 4 horas, com um segredo que era para ter vindo, mandado por e-mail, que isso e aquilo. Então, assim, acontece. Que legal, o hotel tá lá, e aí você mesmo chega, pega... Tem a chave, era para ter mandado por e-mail, código, com orientação de onde estava a chave, num cadeado, com um código. Uma cabana quase ali no meio da neve. Então, assim, a gente tem passageiros com aventureiros que gostam desse tipo de experiência. Eu chego lá ainda um dia. Enquanto tem outros que querem falar, no mínimo 4 estrelas, né? É uma questão de gosto mesmo. Ai, vamos fazer o cafezinho, que delícia. Eu tô passando um cafezinho pra gente. Ô, Tânia, e pedidos? Você já recebeu? Você viaja muito, sempre tem aquela pessoa... Vamos nos indispor. Ou você traz aquele telefone, ou qual foi o pedido mais inusitado que você recebeu pra você fazer uma compra assim naquele lugar? Eu tinha um tio, hoje já ele é falecido, né? Mas toda vez que a gente ia viajar para os Estados Unidos, eu falei assim, eu preciso te pedir uma coisa. Eu falei, motor de polpa. Motor de polpa, só isso? Só isso. Mas era claro que era brincadeira. Mas às vezes tem, tipo, nossa, eu queria um
um pó de café, uma bolacha específica, né? Principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem mais disso, né? Quando as Produto pessoas de sabem. limpeza. Eu já vi Produto de beleza. de beleza. De limpeza eu mesma já pedi, né? Eu já pedi para passageiro meu trazer, na época não tinha um adoçante que eu amava, né? Ele trouxe uma caixa veio cheio de sachê desse adoçante, ele quis me matar. Mas fez. Fábio, obrigada, viu? Você mora no meu coração. Mas ele trouxe. E como tem passageiros que pedem. Mas assim, algo muito fora do normal. Graças a Deus eu nunca tive pedido de trazer telefone, que isso é uma coisa que acontece muito. Muito. Com clientes, fala assim, Tânia, mas fulano me pediu. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você tem que saber o que tá dentro da sua cota, né? Tem uma amiga minha que não conta pra ninguém que vai viajar. Só conta a hora que voltou. Eu achei ruim, porque a última vez acho que ela não contou nem pra mim. Isso deve significar alguma coisa. Pra não pedir. Não, porque ela fala, porque como ela vai viajar e às vezes não fica tanto tempo, acaba você tendo que tirar um dia ali. Se você não vai fazer a compra daquele produto, você tem que ir fazer a compra daquele produto para alguém, né? Diferente se você tá fazendo as suas compras e aí você... Tá no meio do caminho. Passa, vou pegar um batonzinho a mais aqui pra fulana, é diferente. Não. E aí ela fala assim, não, eu não aguento, porque depois eu tenho que despachar. E hoje, essa questão das malas, Tânia, mudou muito, né? Mudou. A gente sabe que é uma nova orientação. Ai, que cheiro bom de café. Maravilhoso mesmo. Mudou muito porque, assim, a maioria das passagens aéreas, dependendo quando você... O passageiro não adianta. Quando ele vai buscar uma passagem aérea, ele vai no que tem de mais econômico. Só que ele não observa que o aéreo que ele está comprando não tem direito à mala para despachar, não tem direito à marcação de assento sem custo, não tem direito a cancelamento ou remarcação. Então, assim, aí a hora que ele comprou, aí depois ele vai, eu vou precisar de fato de uma mala. Ele vai pagar mais 120 euros ou 120 dólares por mala, por pessoa. E vira uma confusão no guichê aí, né? Não, e às vezes ele até faz isso antecipado. Mas eu não quero ir sentado no meio, então você tem que pagar pelo assento. Aí vai lá e paga 70 dólares pelo assento com marcação antecipada. Uma coisa que às vezes ele podia ter economizado de fato comprando um aéreo com bagagem. Já de cara o que é que ele vai precisar usar, né? Cada vez mais as companhias aéreas estão ficando rigorosas. Formato de mala de mão. Estão pesando as malas de mão, entendeu? E caso isso não esteja dentro do parâmetro, eles estão cobrando para despachar a mala, né, extra. E em relação a peso, porque normalmente o peso hoje em dia é 23 quilos, né? São 23 quilos por bagagem. E então eles estão muito rigorosos. Então precisa tomar muito cuidado. Tem gente que fala assim, não, eu só vou viajar com mala de bordo. Então vai com mala de bordo, só que para voltar vai precisar de mala. E a confusão que tá, eu não sei, porque aí a galera tá levando... As pessoas, a galera, né? A galera. Como se todo mundo tivesse condição de entrar no avião e sair viajar pelo mundo. Mas você começa a compactar, você vai colocando tudo na mala. Depois você vai colocar essas malas... Não cabe. Não cabe. Você tá sentada aqui, tua mala tá enfiada lá, e isso atrasa, pelo menos o voo que eu peguei. E não cabe, tá todo mundo pegando a maior possível dentro do tamanho do limite, né? Por isso que as companhias aéreas, elas estão restringindo porque a virou medida uma confusão. Linear, porque agora você tem que respeitar, né? Altura, comprimento e largura. E não entra, e a aeromoça socando, e o cliente bravo, e cadê minha mala? E na hora de sair, até todo mundo achar a bendita... Em muitos casos, acaba que... Virou um transtorno. A própria comissária de bordo pega essa mala para despachar, aí na pressa, na correria... Não se etiqueta a mala tá aberta com coisa de valor. A gente já teve passageiro que a hora que chegou no destino final, a mala não apareceu. É porque você tem um voo aí de 8, 9 horas, meu. Você dormiu? Sei lá, se sua mala tá ali, mas tá onde? Não, tô falando no caso quando a mala é despachada ali na porta do avião, né? Quando ela é despachada, Porque ela vai junto com as malas, né? O que não cabe dentro do avião normal, que tá todo mundo. Entendi. Eu não tava... entendi. Porque não deu ali, peraí. Então vamos despachar. Só que o passageiro, naquele estresse, naquela confusão, ela assim, manda... não lembra de trancar a mala, ou às vezes nem tem cadeado na mala de mão. Não tem etiqueta, não põe a etiqueta, não pega um comprovante, né? Então... E a gente opta por colocar realmente as coisas de mais valor naquilo que... Tem que ser, né? Óbvio, é o que a gente orienta. Tanto remédio de uso contínuo, né? A gente tem... Desde que não seja um vidro desse tamanho, não, né? Mais de 100 ml de nada pode. Jogaram meu creme. Qual que é o tamanho do seu creme? Um pote. Mas não ia no ano inteiro usar aquele creme. Quanto mais numa viagem, né? Jogam fora, dá dó. Porque as pessoas perdem. Não passa.
Tá bom o café do Lourenço, Tânia? Muito bom, Lourenço. Adorei a tua dica. Você gostou? Você viu? Gostei muito. Saboroso. Tânia, acho que a gente podia ficar aqui, claro, como você falou já no Não começo. sei nem que horas são. Nem eu Também perdi, não sei. eu não tô nem Nem olhando pro sei. Matheus, porque Mateus. ele fica com os dedinhos aqui. Olha aí, nós já estamos 50 minutos Então, nesse eu bate-papo. tenho um Gente, presente 50 pra minutos? você. Você viu? É que faz tempo que a gente não se vê, não. Matheus. Não acredito, não precisava, amor. Precisava eu falando fora do microfone. Pra agradecer a sua presença, ó, derrubei toda vez. Muito obrigada. Espero que você goste. Presente do nosso podcast Obrigado, Viu. Que bom que você aceitou vir aqui. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito lisonjeada aí por esse bate-papo. E eu vou te dar uma recomendação, que não é de viagem. Ah, Vamos ver se você aceita. Posta foto só você, mulher, no Instagram. Pelo amor de Deus. Eu fui em todos os destaques. Aí eu falei, não vou pedir pro Tobias pra ele não saber, e nem pra Tânia, e nem pra Tati. Pra achar uma foto. Você queria uma foto Você minha. tem fotos com a sua família, com os seus amores, sozinha. não tem? Tem. Você já olhou o seu Instagram Eu todo? vou- Eu fui até no fundo. Ó, rolei. Só você. Isso você tá falando no meu pessoal. No No seu- profissional também não tem. Não. Só tem eu com a, Te trago com a essa Bela. notícia. Olha só, eu vou... Ai, que Aqui coisa fica as minhas mais desculpas, viu, linda. Tati? Eu tive que cortar você da foto. Eu amo você, mas assim, precisava de uma foto só de sua mãe. Gente! Mara. Nossa, que maravilhosa! Essa foto aqui, se não me engano, é na formatura de terceiro colegial da Tati. Olha, Ai, gente, que ficou presente lindo. lindo, maravilhoso. Você gostou? Amei. Está Agradeço de maravilhosa. coração. Delmi Linda foto. Lourenço. Amei, amei, amei. Que bom. Muito, muito linda. Muito obrigada de coração, viu? Agradeço. A gente que agradece. Quem sabe uma próxima aqui nós estaremos juntos. Ou a gente está iniciando também o podcast da Boa. For You. Vou chamar vocês pra gente bater um papo inverso. Olha, Ótimo. não me traga muitas perguntas de experiências de viagem, porque as minhas histórias são limitadas. Limitadas, mas tem várias. Tem, mas com certeza. Tem Juntas várias. nós temos já. Temos, dá Olha pra que contar linda, várias. gente. Obrigada de coração. Tânia, Amei. a gente finaliza aqui, agradecendo mais uma vez esse bate-papo. Como é bom conversar entre amigos, né? Ainda falar de viagem, eu acho que essas conversas despretensiosas, E a elas conversa são, rende. são bacanas, porque Assunto que não acaba nunca. a né? viagem é isso, é experimentar novas experiências. E se você não pode fazer essas viagens tão distantes, eu acho que quando a gente sai do espaço do cotidiano, da vida que a gente tem, do dia a dia, e experimenta que seja algum lugar aqui do lado da minha casa, isso já traz novos ares, novas experiências para qualquer pessoa, né? Com certeza. E é muito bacana fazer Respirar isso. outros ares. Exato. Senão a gente fica ali naquele mundo bitolado que leva a gente a repetir os nossos movimentos todos os dias, porque a vida, a gente sabe que não é mole, né? Exato. A vida é dura. É isso aí. Porém, muito boa. A gente finaliza hoje, então, nosso Obrigado, Viu? Que vai virar Obrigada, Viu? De hoje. Fantástico. Assistam os nossos episódios no YouTube e no Instagram aqui do Jornal JJ. Um grande beijo, até a próxima!